Shalom, recebe Shalom, Lekulan, Haverim, Haverut. Cá estamos para mais uma aula. Então, a questão é a seguinte: Gênesis 1:1 seria em princípio ou no princípio Deus criou? Qual seria a tradução correta? Então, vem comigo e vamos fazer uma análise aqui básica. Deixe seu like e se inscreva. E esse conteúdo aí para vocês fazerem suas anotações, estudarem. Então nós vamos analisar aqui, ó. Aqui nós temos o texto. Princípio que é o Deus dos céus da terra, ou em princípio que é o Deus dos céus da terra. Então temos aqui, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Lá no finalzinho lá, ó. Aqui, ó. Haaretz. E aí, a pergunta que fica: no princípio ou em princípio? Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós devemos analisar é o seguinte: toda a problemática que eu vejo é que as pessoas às vezes trazem uma análise e não distrai os elementos que existentes no tecido textual, tá? E todos eles, tudo pode fazer uma grande diferença no que diz respeito à tradução, interpretação e tudo mais, até para você fazer uma exegese bíblica. Algumas versões, inclusive, elas interpretam da forma em princípio, de ou no princípio do criar, e outras trazem no princípio, que é o Deus do céu da terra. Nós podemos ver dois pontos, pelo menos, que podem implicar nesta proposta de leitura, tá? E eu vou mostrar aqui a vocês alguns motivos e razões que eu não vejo como coerente e sensata a tradução, né, dessa proposta de tradução, que quando nós podemos observar todos os detalhes, ó, detalhes, os acentos vocálicos, teamim, tá? Aqui, ó. Teamim, acento vocálico, todas as questões sintáticas são muito importantes. Tá? Quando nós extraímos o texto, nós podemos ver muito mais elementos que podem fazer total diferença. Bom, então dito isto, vamos analisar a primeira questão. A primeira questão está aqui, ó, nessa palavra aqui. Ó. A primeira palavra, bereshit. Essa palavra ela é formada pela preposição bet, palavra preposicionada, ela vem prefixando o substantivo, né? Reshit. Então nós temos aqui o substantivo preposicionado, alguns compreendem como uma locução prepositiva. Então nós temos aqui o bet, temos uma locução prepositiva, dando assim uma introdução, né, no texto bíblico, tá? No tecido textual das escrituras aqui, no que tange a Gênesis 1. Esta construção aqui é entendida por muitas pessoas como sendo um substantivo construto, né? E se ele for de fato visto simplesmente como um construto e acabou aí, morreu o assunto, logo ele vai necessitar de um segundo elemento ao qual ele estará relacionado sintaticamente, que será o absoluto. Por quê? Porque ele precisa de um elemento absoluto dentro de uma cadeia construta. Nós temos ali o substantivo, construto e o absoluto. E é um exemplo de uma frase que mostra a relação de dois substantivos. Então, se esse for construto, entendido simplesmente como um construto e como construto sem analisar os demais elementos, né, sem analisar os outros fatores, então eu teria assim essa tradução, talvez assim, em princípio de. Tudo bem se eu analisar de uma forma somente aí, só que temos muito mais coisas a serem analisadas nesse texto. E observe bem que se eu entender que essa expressão aqui é um substantivo construto, só esse ponto, observar outros fatores, eu teria então essa tradução, né? Essa leitura caberia, mas aqui entra um detalhe curioso, que é abaixo desse substantivo, abaixo dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Então, abaixo dessa estrutura, né, dessa expressão aqui, nós temos esse sinalzinho, tá? Que eu coloquei aqui no vermelho, né? E é mesmo colocado geralmente como vermelho. Temos esse sinalzinho aqui, esse traço aqui, ó, tá vendo? Ok, temos esse sinalzinho aqui, que é um acento. Nós devemos analisar e estudar mais profundamente as questões do hebraico, tá bom? Aqui, ó, bere, no shin, tá vendo aqui? Aí, tá vendo aqui? Bereshit. Quando nós estudamos esse acento que faz parte dos teamim, os teamim são formados por acentos conjuntivos e disjuntivos. Os disjuntivos e os conjuntivos, eles formam a estrutura dos arranjos dos acentos que são inseridos dentro do texto hebraico, o corpo escriturístico do Taná, da Torá. E esses acentos eles foram inseridos ali com 3 propósitos e finalidades. A grosso modo falando, né, de forma basicamente falando, eles foram colocados ali por 3 propósitos e finalidades, tá bom? Primeiro, ser usado para cantilena. Segundo, para a necessidade de uma visão semântica e sintática, né? Uma visão sintática e semântica do texto hebraico, tá bom? E o terceiro ponto seria marcar a sílaba tônica. Então, quando se analisa de uma forma mais exaustiva, descobre muitos outros
fatos, fatores, funções que eles podem desempenhar. Então, para prosseguirmos, nós temos aqui um acento, né, aqui no shin, tá bom? Aqui ó, no shin, tifirá. O que é o tifirá? Ele é um acento disjuntivo que corresponde a uma pausa rápida, né? Logo após a palavra. Logo após uma palavra, ele tem uma, ou seja, bereshit, uma pausa breve, né, não muito longa, né? E é por isso que na maioria das traduções bíblicas nós temos no português, por assim dizer, assim, traduzido dessa forma, no princípio, tá? Ou seja, no princípio, vírgula, assim, ó. Isso que nós temos aqui, ó. Então, não sei se dá para vocês enxergarem aí, gente, que está até falhando aqui. Ó. Por isso que na sua tradução bíblica você tem que dizer, no princípio, vírgula, criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. Por quê? Por causa da questão do tifirá. O tifirá, ele traz essa vírgula, traz essa construção, tá bom? É por isso que muitas das Bíblias são traduzidas de tal forma. Essa vírgula tem uma sua função, e essa pausa que nós temos aqui no texto hebraico. Um acento disjuntivo, colocando esta pausa ali no texto, nós quebramos a ideia do construto, a ideia de relacionamento sintático entre a palavra bereshit e a palavra posterior, que é o verbo bará, né? Bereshit, bará. Quebrando essa ideia de ligação sintática de forma direta, né, e objetiva, logo então eu não posso traduzir como em princípio, mas eu sou, devido a isto, obrigado, pelo menos do ponto de vista técnico, sintático, traduzir da seguinte forma: no princípio, vírgula, está aí na maioria das suas Bíblias. Então, esse do, né, no princípio do, ele é removido dentro do processo de tradução. Logo, eu não tenho essa ideia de construto inserido aqui dentro. Eu não tenho mais essa ideia dessa força do construto, desse relacionamento, dessa questão do construto. Aqui eu não tenho mais inserido dentro. Por quê? Por causa que o acento tifirá, ele rompe este relacionamento sintático. Ele quebra essa ideia de, em princípio do criar. Né? Ele quebra essa necessidade da questão do construto. Ele quebra esse relacionamento sintático. Então eu tenho no princípio, vírgula, daí a sequência da narrativa, da estrutura da oração, que vem logo em seguida. Esse é um ponto importante. Por isso que eu digo a vocês que observar o todo dos fatores faz totalmente diferença, porque senão o que acontece? Nós temos propostas aí aleijadas. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos prosseguir. Vamos adiantar para outra questão, para uma outra observação. Aqui nós temos o verbo bereshit bara, que é o verbo criar. Nós temos aqui esse verbo bara, que se encontra na terceira pessoa do masculino singular. Ele está no seu troco kal, no aspecto verbal katal, que denota uma ação concluída, ou seja, uma ação consumada que foi praticada pelo sujeito, né, que é, no caso aqui, ó, o agente direto desta ação, que é aqui, ó, o agente direto dessa alegação, que é o Elohim, né? Aqui, ó, Elohim, que é Deus, né? Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. Elohim, o sujeito ali, praticou o ato de criar. E qual é a ação que ele praticou? Bom, nós temos a continuação aqui, ó, Et Hashamayim, ou seja, os céus e a terra. Ok? Ok. Então a ideia ali é que Deus criou. Porém, quando você observa, o que vem aqui nesta tradução? Em princípio do criar, né? Que muitos botam aqui, ó, em princípio, eu esqueci de colocar aqui, ó, do criar. Eles tentam trazer ali uma ideia de infinitivo inserida aqui no texto, nesta oração. Só que de fato não é isto que nós temos aqui. Aqui não temos um infinitivo. Bará, ele é um verbo que corresponde no português ao pretérito do perfeito, indicando assim uma ação consumada e não uma ideia de infinitivo. Só que para termos essa ideia do criar aqui, nós teríamos que ter esta palavra bará, ela deveria estar vocalizada como beru. Tá vendo bará? Ele teria, bará, ele teria que estar beru. Teria que estar beru, e se nós não tivéssemos esse sinalzinho, esse acento disjuntivo no bereshit, aí, beleza, eu poderia traduzir tranquilamente da forma como eles tentam, né? Se eu tivesse o beru e não tivesse esse sinal aqui, fazendo a ruptura do construto, da relação sintática do construto entre o reshit e o verbo bará. Só que como nós temos essa ruptura breve, rápida, mas temos, e ela quebra assim todo o relacionamento sintático da ideia do construto, e aqui nós não temos o infinitivo, não podemos ter o infinitivo aqui, porque aqui teria que ser um beru. Então, não temos como fazer essa construção. Caso não houvesse o sinal e houvesse o beru, beleza, poderíamos colocar aqui no infinitivo e assim traduzir, quem sabe, em princípio do. Mas não temos ali. O infinitivo transmitiria essa ideia. O beru transmitiria essa ideia. Só que, o que é que nós temos aqui? Não é infinitivo, não é a ausência de sinal. O que nós temos aqui
é uma outra realidade. E a realidade é que aqui nós temos Bereshit Bara, e embaixo do Bereshit temos uma pausa no Tifra, tá? Uma vírgula, né, que podemos traduzir como uma vírgula, que é o que está aqui. E logo em seguida nós temos um verbo indicando uma ação. Aqui o verbo transitivo indicando uma ação concluída, consumada. Não temos infinitivo aqui, não temos a ideia de infinitivo aqui, e essa possibilidade não existe aqui, tá? Então, aqui nós temos criou uma tradução correspondente à estrutura do hebraico. No princípio criou Deus, e aqui no formato mais correspondente à estrutura do português, de acordo com a estrutura de uma oração típica na língua portuguesa. No princípio, vírgula, criou Deus. Partindo dessa análise, nós podemos concluir, meus amados, que com estes dois fatores, né, que implicam nesta tradução, temos que observar o todo, temos que fazer uma análise mais detida, tá? Porque o ponto do verbo não ser o infinitivo e o ponto desta pausa, eles acabam, destroem, né, e aniquila a proposta da tradução que eles tentam levantar. Aí tentam levantar de em princípio do criar ou em princípio de. Dê seu like, shalom, se inscreva, Brito Hagner.